Fechou? Alisson, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença e vamos lá falar um pouquinho mais do Alisson aqui. Como dizem os jovens, estamos juntos. Alisson, conta pra gente um pouco aí de quem que o Alisson é filho, de onde o Alisson veio, se é de São João mesmo, filho de São João. Conta pra gente um pouquinho da vida do Alisson aí. Bom, Fabão. O quadro, na verdade, é a minha história com São João, né? Eu sou evangelistano, nasci em São João em 72. Meu pai e minha mãe são forasteiros. Meu pai é Sebastião Corrêa Neto, já falecido, professor, veio para cá em 72, dar aula no ginásio agrícola, que estava começando ainda, né? E minha mãe, Nilza, de Jacuri, também veio dar aula em São João. Então, eles chegaram em São João, eles estavam vindo de São Pedro, se não me engano, tinham ajudado a fundar um colégio lá e vieram com essa missão de ser professor aqui em São João. Aí eu nasci aqui. Educadores. Educadores, a família toda é educadora. Né? Lá em casa morava meu pai, minha mãe, minha tia Nildete, professora de história, morou Nildmar lá em casa também. A diferença, uma curiosidade, a diferença de idade do Nildmar para o meu irmão mais velho era de 2 anos, então fomos criados em 3 ali. É um tio que é barra irmão, né? Que é considerado até irmão como hoje. E aí, bom, a gente foi criado aqui em São João até os 15, 16 anos de idade, fui para BH, como todo mundo naquela época, né? Não tinha faculdade aqui perto. Faculdade de Direito, eu sou formado em Direito, a faculdade mais próxima é BH, e só tinham 3 faculdades. Acho que tinha o Valadares, se não me engano, Formei lá em 97. Depois de 97, eu trabalhei em Belo Horizonte até 2004. E aí meu pai adoeceu aqui em São João, diabético, e eu virei filho único, né? Meu irmão faleceu no acidente de carro em 96. Meu irmão tinha 27 anos de idade. Aí eu virei filho único. E era só eu na família, né? Mais próximo. O Nildmar já estava morando fora. E eu acabei vivendo a família pequena, pai, mãe e eu. Falei, olha, o que eu estou fazendo nesse Belo Horizonte? O meu trabalho depende de mim, então eu vou para onde eu sou natural, onde que eu posso estar mais próximo da minha família e lá desenvolver meu trabalho, né? Isso depende de mim, depende da minha consciência. Aí eu vim para cá. Bacana. Fixei residência aqui, casei com São João, hoje sou casado com a Simone Ferrão, tenho uma filha de 16 anos, Amanda, e está com nossa família aqui estabelecida e foi muito bom. Foi, acho que, um passo muito bom ter voltado para o interior. Hoje você está aqui há quantos anos, Alisson? Estou desde 2004, definitivamente, desde 2004. E a sua profissão você escolheu pensando em algum motivo, ou já queria ser advogado cedo, ou o destino te colocou ali? Na verdade, eu sempre fui voltado para a área de humanas, né? Meu pai é professor de inglês, minha mãe português, Nildete professora de história. Eu sempre tive essa área de humanas. O primeiro vestibular que eu tentei e passei foi para jornalismo. E eu comecei a fazer jornalismo na Federal, mas não sei, acendeu uma luz, eu olhei direito e falei, vou fazer. Aí eu comecei a fazer, gostei da área. Então, lá em casa nunca teve vínculo com direito. Né? Entendi. E aí eu me apaixonei pela profissão, eu gosto muito de direito, apesar das nossas dificuldades hoje do direito, mas o direito é uma área apaixonante, Fábio. É uma área difícil hoje em dia, a gente tem uma insegurança jurídica muito grande no país, a gente está vivendo um cenário meio, independente de questão político-partidária, mas a gente está vivendo um cenário jurídico complicado. Então, aqui é aberto para falar do jeito que você quiser, viu? Pode ficar à vontade. Mas assim, a gente demanda hoje, eu falo de segurança, porque às vezes você tem uma orientação, você tem um caminho. Você é presidente do CONCEP. Do CONCEP. Depois você vai contar um pouquinho para a gente o que é o CONCEP. É o lado B do Alisson. Ué. É um lado que geralmente eu nem falo. Mas assim, a gente tem às vezes uma mudança muito rápida de quem julga, de quem faz as leis. Então assim, hoje a gente tem uma noção de o que é certo, de direito, amanhã essa opinião, esse palpite que a gente deu já não está valendo. É muito dinâmico, né? É muito dinâmico. Então assim, sempre ouvi falar que o direito precisa de estudo e atualização constante. Isso é verdade, mas agora, o profissional tem que estar mais antenado do que tudo. Antenado com inteligência artificial, antenado com as novidades do mercado, o processo judicial mudou todo, então o advogado ele tem que estar sempre atento com tecnologia, com informática, com o direito principalmente. Né? Foi bom você falando isso aí, Alisson, porque muitas vezes eu falo o seguinte, as pessoas... não vou procurar o advogado, porque às vezes é um custo alto. E tal. E costuma ser muito mais alto quando a gente não procura. Eu mesmo falo que eu tenho experiência ruim lá atrás disso, hoje não mais, porque sempre a gente está aí buscando alguém, você mesmo é uma dessas pessoas. Então eu falo assim, muitas vezes o barato sai caro, né? A gente costuma falar, né? É uma área do direito, na verdade, Fabão, é até uma outra coisa. Eu advoguei muito tempo de forma tradicional. Pós-processo, levando processo para o cliente, fórum. Na verdade, o sistema de fórum é muito moroso. E eu tenho investido e mudado minha forma de advogar nos últimos anos. Eu tenho me especializado nessa parte de assessoria jurídica, principalmente para empresa e associação, no terceiro setor.
Porque uma assessoria jurídica, assessoria contábil, ela te previne tanto problema antes, que às vezes você vai em um contrato mal feito, um contrato de boca, e aí quando você vai assustar, você está com uma situação que você vai gastar muito mais. Então, que você cobre um X ali, que você acha a princípio é caro para fazer um contrato, por exemplo, a dor de cabeça e o problema, e o que você vai gastar para frente, para retomar um imóvel, ou para cobrar uma dívida, que às vezes você não consegue nem receber. Então, assim, o que você falou é isso, é trabalhar na prevenção. E eu acho que a mentalidade de advogado é isso, é pensar além, é como se fosse um jogo de xadrez, é jogar ali de acordo com o que está acontecendo e tentar prevenir o prejuízo para o cliente. Nós temos uma grande, baseado nisso que você acabou de falar, um grande empresário que é o Abílio Diniz, que hoje não está mais com a gente, tudo, e ele fala que o maior erro dele foi não ter feito um contrato melhor com o Casim, que é a empresa francesa lá, quando ele vendeu o Pão de Açúcar, né? Então, assim, Ele sempre falava isso. Então, assim, você vê que a importância que é de ter um bom contrato, que você falou aí, ou melhor, uma boa, me ajuda aí na palavra, assessoria na hora de fazer O último curso que eu fiz aqui, né, estou terminando ele sobre contrato, a gente fala muito isso, né? O caso da Abílio é um caso emblemático. Porque você deve ter ouvido já essa história. A gente até estuda, virou caso mesmo de estudo. Uma das coisas que é bem interessante que a gente fala isso. Na verdade, um tempo que o advogado perde para estudar, para poder bem orientar o cliente dele, ele só vai ver se o contrato, na verdade, está bom, está sólido, quando ele é submetido a uma prova de fogo. Quando ele precisar dele. Mas então muita gente fala, Alisson, exemplo, pega o contrato lá no Google, eu faço o chat GPT aí. Você tem um contrato, na maioria das vezes, satisfatório. Não vou falar que é ruim, não. Mas o contrato tem que ser adaptado para o caso real, para o cliente, o que o cliente precisa. Então, às vezes, o chat GPT não vai saber a realidade do cliente, o porte do cliente, qual que é o problema que ele está precisando. É o tal do caso a caso, né? Caso a caso. Então, por isso assim, que a vivência, a experiência e o estudo constante é fundamental. Então, assessoria jurídica, a gente fala que não é reserva de mercado, mas a assessoria jurídica é muito importante. Assim como a assessoria contábil, né? Então, você tem uma empresa, você vai crescendo com a empresa, você tem que se estruturar. Porque os problemas hoje estão demais. E a paulada quando vem grande. Vem grande. Né? E hoje ninguém perdoa, né? Então, assim, o trabalho de assessoria jurídica ele é muito importante. O advogado tem que ter responsabilidade, ele tem que ter ética. Né? Você tem, dentro do mercado, mesmo uma cidade pequena como São João, por exemplo, você tem ali clientes, mas você tem que saber respeitar uma cidade pequena, você tem que estar, mais do que nunca, né, a ética, a confidencialidade, o respeito ao cliente mesmo, né, e agir com esse pensamento. A gente não pode ser irresponsável por tratar o cliente. Não, ali eu faço, ali o cliente, qualquer coisa, ele se der um problema, ele resolve. Não, a gente está ali para resolver o problema, para evitar que o problema aconteça, ou minimizar os danos do problema. Tentar cercar ele, né? É isso aí. Alisson, uma outra coisa, não sei se você quer falar um pouco da que eu falei agora da associação ou não. Sim, não. Conta pra gente o que ela age. Eu estou perguntando porque nós mesmo fizemos uma doação de uma câmera para vocês num projeto bacana que eu vi que vocês estão elaborando e tudo. Conta um pouquinho, que é a questão da segurança, não é isso? Vamos lá. Se eu estiver errado, aí você vai me corrigindo. Eu vou brincar o lado B do Alisson. A gente já tem trabalho demais, mas eu vou só... Você falou o nome da... Concep. Eu vou esticar a corda um pouquinho aqui rapidinho. Não, fica à vontade, nós estamos aqui para isso. É uma coisa que geralmente... Até para a gente informar a população. Eu não gosto muito de fazer esse lado pessoal, né? Porque uma coisa que eu aprendi que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas você sabe que eu vou discordar de você um pouquinho e vou te falar por quê. Porque muitas vezes... mas aqui nós somos minha opinião democrática, viu? Mas eu vou te falar o porquê. Porque muitas vezes a gente fazendo e mostrando, por mais que tenha alguém do outro lado que vai te criticar, mas você pode ter certeza que o cara que é do bem e pretende fazer, que ele vai estimular ele a fazer. Os que criticam a gente é o que não faz nada. Então, de verdade, não precisa a gente esquentar muita cabeça com isso. Mas eu falo que nesse sentido... eu acho importante. Quando eu cheguei aqui em São João, o pai ainda lúcido, né? Cabeça boa. Meu pai era uma pessoa muito sábia. Eu falei que professor na essência e um grande amigo. O melhor amigo que eu tive foi meu pai. Não é porque eu faleceu porque virou santo, não, mas é um grande amigo que eu tive. Meu pai ensinou, quando eu cheguei aqui em São João de volta, aí meu apelido era Negão, né? Eu falei, Negão, vem cá. A cidade nos acolheu muito bem. Abraçou sua mãe e eu. Né? E você é filho da terra. Então, o que você puder, dentro da sua área, dentro do seu estudo, devolver um pouco para a cidade, daquilo que a cidade nos deu, é mínimo. E aí fomos nessa história. Fizemos parte do COMAD, que era o Conselho Municipal Antidrogas, alguns projetos. Legal. Fui para a PAI de maneira voluntária, advoguei para a PAI na época da Margarida e Gino, voluntário, assim, intermitente, depois com a Aneta, fiquei 4 anos, ou 2 anos, se não me engano,
4 anos ao todo lá na PAI, depois no asilo. Agora eu estou mais firme com a Helenito lá, com a turma. Agora foi eleito o Emerson Cabral, o William, a turma boa que foi eleita lá. E eu estou fazendo assessoria jurídica dele também, pro bono, voluntário, sem cobrar nada. E aí apareceu no meio dessa história o CONCEP. Eu tinha acabado de sair da PAI e me chamaram para uma associação nova, Conselho Comunitário de Segurança Pública. Qual que é a proposta? Qual que é a ideia disso? É pensar a segurança pública de uma maneira mais abrangente. É muito fácil falar, olha, é o Estado que tem que pagar. É o município que tem que injetar dinheiro. Ótimo, é uma meia-verdade. A Constituição fala, né? A segurança pública é a responsabilidade do Estado, é um dever do Estado, mas é uma responsabilidade de todos nós. Então é um grupo de cidadãos pensando no bem da cidade e vamos investir em segurança para a cidade. Legal. Então, vamos lá de maneira objetiva. O que o CONCEP ele pensa? Ele não é só uma instituição, uma associação para pegar dinheiro e aparelhar delegacia, quartel, como tem feito. Desculpa a minha ignorância, o que significa CONCEP? Conselho Comunitário de Segurança Pública. Por que Conselho Comunitário? Comunitários são as pessoas voluntárias, a gente não recebe nem um centavo por isso. Né? A gente é um trabalho completamente gratuito, mas a gente vem discutir e pensar a segurança pública local. E aí, vamos lá. O que é um dos papéis do CONCEP? É reunir com a comunidade e ver o que está nos atingindo. Eu ouvi a comunidade, porque às vezes não tem um caminho de levar isso para as instituições, né? Polícia e tal. Um exemplo prático, concreto. A gente está ali, por exemplo, numa situação rural, zona rural. Ali eles estavam reclamando de furto, por exemplo. E quem reclamar? Aí o CONCEP vem, a gente tem que fazer reuniões frequentes, é uma coisa que a gente não está conseguindo fazer ainda, é um projeto mais para frente, mas a gente ouviu falar disso. E aí, chegamos perto da polícia, olha, a comunidade do bairro tal, do distrito tal, está reclamando. Está faltando viatura. Então, onde que a gente pode conseguir uma viatura? Aí vem um lado. A gente tem um envolvimento com a política, mas sem ser político partidário. Entendi. É de bater na porta de alguém que tem um contato, né, e um deputado, alguma coisa, e já conseguimos uma viatura para São João. E na verdade, a política, ela é para isso mesmo. É para atender a população mesmo, né, Alisson? E aí vem o Fabão, nesse projeto que você está participando, foi muito interessante. Esse tenente que chegou aqui agora, eu acho que é muito bom mencionar, o tenente Thiago. Eu estive lá com ele. E ele veio pensando, né, na segurança de uma maneira mais eficaz. O efetivo é pequeno, então o que a gente não dá para ter polícia em todos os lugares. Então vamos fazer um sistema de vídeo monitoramento. Mas já teve aqui em São João, mas ele não foi muito adiante, ele não foi muito bem executado, na verdade. Faltou gente, faltou equipamento. E ele veio a experiência de João Pinheiro, uma cidade maior, e viu como é que funciona. O que nós resolvemos? Reunir Paulistas, Coluna e São João, as 3 cidades que fazem parte da comarca, e empresários. Segurança afeta todo mundo. Todo mundo. Então o CONCEP virou essa entidade que recebe os recursos financeiros, a gente compra os equipamentos e investe. A gente está investindo no quartel, na reforma do quartel para abrigar o sistema e na compra de câmeras. Então vai ter uma central de vídeo monitoramento. E o mais bacana que as câmeras aqui são daquelas de última geração. Elas pegam a placa do carro, elas registram a placa do carro. Se o carro for clonado, roubado, qualquer policial no raio de 100 km ali vai ver. Passou por São João. Então a gente tem todo o vídeo monitoramento. E o CONCEP está investindo. R$230 mil foi o início do projeto. Que maravilha. Então não vai só comprar os equipamentos. E aí a gente está contratando aqui, inclusive o Jovem Aprendiz agora, que vai trabalhar nesse projeto, auxiliando a polícia a observar as câmeras. Então a gente está terminando, se não me engano, agora em janeiro. E janeiro, fevereiro, já começa o pessoal a trabalhar efetivamente no sistema. E já as câmeras instaladas? Instaladas. Legal. Então até fevereiro você imagina que já está o estágio funcionando. A gente vai convidar para vocês fazerem a visita lá. Que bacana. E eu queria só pode falar, desculpa. Só completar. O que acontece? E aí, Fabão, não é puxando brasa para sua sardinha, não. Você sabe que a gente é amigo, mas não. É bacana quando você vê um empresário, porque é muito fácil, às vezes, a gente reclamar da segurança pública. Mas, no seu caso, por exemplo, quando você participou do projeto, ele aumentou a abrangência da vigilância. As câmeras são suas, você está cedendo para a gente as imagens. Isso não vai, mas vai ajudar, não, vai ajudar a comunidade inteira. Todo mundo, né? Então, assim, é pensar além, é pensar um pouco fora, né? E é por isso que a gente agradece muito a Taquaral por ter feito parte do projeto com a gente, é isso. Eu saio do meu escritório, saio do tempo que eu tenho ali, vou fazer a reunião, faço compra de equipamento, e é só um outro detalhe ainda, que eu fico muito feliz nisso, porque grande parte desses recursos está sendo empregado aqui em São João.
Tá. Então, assim, é o dinheiro que está circulando aqui na própria região. Para o município mesmo. Compra na Genarte, compra no Misofonte, compra na loja de material elétrico. Então, assim, a gente compra alguma coisa na internet, compra no equipamento, que não tem como, né? Mas, assim, é o dinheiro investindo. Pode ser pouca coisa? Pode. Mas na reforma da delegacia, por exemplo, foram quase R$200 mil investidos em empregados aqui em São João. Compra ali, compra aqui. É o pinga-pinga e tá aí. É um pouquinho, Fabão, mas eu fico tão feliz de participar do Concept, porque é isso. A gente podendo devolver um pouquinho para a cidade da gente, sabe? Muito bom. Muito bom. Tá, por isso que eu estou lá. E eu queria fazer um adendo aqui, o seguinte, quando eu estive lá com o Thiago, foi até eu e o Jonas. O Tenente Guilherme, eu acho que o Thiago foi o fundador, né? Eu acho que eu confundi os nomes aqui. Tá, aí a gente esteve lá com ele, o nome agora você pode pegar aí para mim. Aí o que acontece? Ele fez uma demonstração para a gente e por um acaso eu tinha mandado o carro para revisão em Valadares e não me lembrava. Tá. Aí ele pediu a placa e falou, Fábio, olha aqui que eu vou te fazer uma demonstração aqui. E ele fez a demonstração lá, moço, meu carro passando em Gonzaga, passando assim, bem nítido. Eu falei, gente, meu carro, como que... Aí que eu lembrei que tinha ido para... Mas assim, bem nítido mesmo. Foi o que me estimulou até. Eu errei. Na verdade, o tenente Tiago Martins Freitas foi que idealizou o conceito aqui, ele foi governador, e o atual comandante é o tenente Guilherme. São dois, tá ótimo, Tiago e Guilherme. Agora nós estamos na mão do tenente Guilherme. Tá corrigido. Mas é isso, assim, é muito bacana pensar. Eu falo muito isso lá em casa, né? Tanta tribulação, às vezes chega em casa à noite, cansado. Mas eu acho que é isso, eu pego muito o que meu pai falou. A gente pode dar um pouquinho em volta para a sociedade que a gente está, né? E isso é muito bom, a gente poder estar trabalhando em prol da comunidade que nos obrigou. E eu falo o seguinte, isso aí que você está falando, questão da segurança, eu falo porque eu passo por isso, às vezes, o pessoal entrar em obra, eu tenho esses problemas aí comigo mesmo. E eu falo assim, a cidade está crescendo muito. Se nós não tivermos uma polícia totalmente atuante, mas não atuante como pessoa mesmo, atuante como, não sei se a palavra é maquinário, né? Sim. Mas cercada de carro, né? Cercada de infraestrutura, perfeita a palavra, de câmera, de filmar, de carro, de ajuda da própria população. Eu acho que a gente corre o risco de perder a ponta do cipó pelo crescimento que o São João está tendo. Vou te dar um exemplo de uma vez, né? Exemplo prático, só para ilustrar isso que você está falando. Você imaginava que chegava um tempo atrás, antes, quando o Concept começou a juntar recursos, a gente busca recursos do Fórum, do Ministério Público, de doação, chegar ali para fazer um boletim de ocorrência, já chegou vezes de não conseguir fazer boletim de ocorrência por falta de um computador. Ou o computador está quebrado, o computador ruim. Entendi. Hoje, o que eu falo assim, às vezes o pessoal culpava a instituição, mas às vezes falta do equipamento. Né? Hoje lá você vai ter um computador bem feito, um computador bom, né, em dia, aí agora é com um profissional. Então a gente dá as ferramentas para que eles possam trabalhar. Porque você sabe que o Estado é muito moroso. Porque muitas vezes a gente cobra, mas ninguém quer ajudar, né? Só quer cobrar. E o Estado, infelizmente, eles não podem fazer essa crítica, né? Mas a gente sabe que o Estado, infelizmente, não mas nós podemos, nós somos população, nós podemos fazer. E você está falando para mim, quando o Itaú saiu daqui de São João, o tenente Guilherme ele foi muito atento com isso. Ele chegou no banco do Itaú e perguntou: o que vocês vão fazer com esses imobiliários todos que vocês estão fazendo aqui? Ah, nada, a gente vai doar. Aí ele me chamou, fomos lá, conversamos, fizemos uma reunião, conseguimos uma doação. Com esses bens aqui, a gente está equipando todas as unidades da região. O quartel de São João vai ser um dos quartéis modelo aqui da região. A gente fala isso sem vaidade, mas por quê? Vai representar o quê para a cidade? É uma coisa bem interessante. Você vai chegar lá, por exemplo, antigamente você tinha uma grade, a pessoa era vítima de um furto. Tá. E às vezes tinha um bandido ali. Claro. Os dois ficavam ali próximos e assim, sem uma condição de apoio nem nada. Hoje não, vai ter uma sala com ar-condicionado. Você não tem visibilidade para a rua. Antigamente a pessoa ficava ali exposta. É igual, né? É igual zoológico ali. Agora não, vai ter uma sala de boletim de ocorrência separada. Você imagina uma mulher vítima de uma violência doméstica, por exemplo, está ali na rua, exposta ali, agora vai ter uma sala de atendimento especializado. São coisas que revertem em prol da comunidade. Às vezes a comunidade não vê. Ah, por que investir dinheiro na delegacia? É porque o cidadão ele pode precisar daquilo ali. Entendi. Isso aí que você falou tudo, Alisson, assim, eu falo de verdade, é muito importante. Por mais que você fale, pô, não gosto de falar, não me sinto bem falar, mas por que eu falo que é importante? Você imagina que alguém que vai ver esse vídeo nosso, de repente vai ter até o próprio colega, assim, pô, eu quero entrar, quero ajudar. Eu acho que assim começa o movimento. Porque a gente, eu falo que a gente às vezes fica muito isolado. O que quer dizer? Não é que é isolado porque você quer. Aqui é automático, você tem o que você fazer, eu tenho o que fazer. No dia a dia, a gente mesmo trabalha junto, mas raras vezes a gente senta para tomar um café. Não é isso? Só quando tem algum problema a gente aproveita. Né? Mas nunca, ou eu vou lá no seu escritório, ou o Fabio, tô indo aí tomar um café e bater papo. É raro, por quê? Por causa da correria
do dia a dia. Então, isso que você está contando, eu acho que é importante. Tem pessoas, por exemplo, igual você citou a PAI, dos meninos do asilo, eu acredito que tem mais outras instituições que às vezes eu nem tenho conhecimento. Então, assim, isso tudo eu acho que quando a gente mostra, eu acho que a gente encoraja mais pessoas que às vezes realmente estão fazendo ou querem fazer. Então, não sabe aonde, né? Isso, tem gente aí, por exemplo, chegando dos Estados Unidos, comprando imóvel, gastando dinheiro. Às vezes são pessoas que querem colaborar com isso. Mas, pô, onde que eu vou? Com quem que eu procuro? Hoje o cara só procura o Alisson. Ou vou lá no quartel, converso com o tenente Guilherme. Vocês estão precisando de uma ajuda. Porque se a população, eu acredito muito na união. Eu acho que sozinho, igual a gente fala da Taquaral mesmo. Quem sou eu para poder fazer a Taquaral? Essa Taquaral é nossa. Você tem um pedaço que você faz o jurídico para a gente, o outro tem um pedaço, o pedreiro tem um pedaço. Então todo mundo... É a soma de esforços, né? É isso aí, sozinho não adianta. O Luiz que está ali atrás da câmera tem outro pedaço. Então isso é nosso. Então eu falo o seguinte, a Taquaral é nossa, mas a cidade é nossa. Se nós imaginarmos São João como uma empresa, é só nós imaginarmos que cada um faz um pedacinho. Mas o problema todo nosso que eu falo, não sei se você vai concordar comigo, é que é muito simples quando a gente empurra a responsabilidade para outra pessoa. A rua está com buraco, a rua está não sei o quê, a estrada está com poeira, fica fácil, né? Mas quando é a gente mesmo ir lá e ajudar e falar, eu acho que fica muito melhor para todos nós. Eu falei que a internet é muito, muito boa para comunicação, para difundir, mas ela tem esse problema, assim, né? Que às vezes as pessoas sentam ali atrás do computador, atrás da tela do celular, e às vezes reclamam, mas estão falando, vem cá, vamos aproveitar essa força que você tem e vamos fazer do outro lado, vamos ajudar a colaborar, vamos procurar caminho para resolver o problema. O conceito é isso. É comunitário porque são as pessoas da cidade que se reúnem para tentar resolver o problema da comunidade. De novo, a gente não é ouvidoria de polícia, a gente está ali para ouvir reclamação de polícia, mas a gente pode levar em casa. Já aconteceu, olha, tem uma abordagem aqui que não foi legal, a gente chegar e reunir, olha, a comunidade reclamou ali, porque está tendo uma abordagem de uma forma um pouco, né, orienta, mas assim, a gente é buscar solução. E eu queria falar uma outra coisa aqui, desculpa eu te cortar, porque senão, eu queria falar uma outra coisa aqui, eu não sei se é minha percepção, mas assim, eu já tive problema com justiça e tudo, mas eu falo assim, eu percebo hoje o pessoal da polícia, pelo menos até onde eu vejo e escuto, um pessoal muito educado. Essa turma que nós estamos com ela aqui hoje. Pelo menos é o que eu escuto o tempo inteiro. É uma turma muito educada. Você conversa ali com o tenente Guilherme, você conversa com o Dr. Robert, que é o delegado aqui, são pessoas de fino trato. São João está muito bem servido nisso. Isso eu acho importantíssimo demais. Porque eles fazem o trabalho deles com rigor, com a técnica. Com a lei, né? Vamos falar assim. Com a lei, claro. Mas assim, comunidade. Sabe, eu gosto de pegar esses dois exemplos, tanto no Dr. Robert, quando ele pensou a reforma da delegacia, ele pensou num canto lá de atendimento a criança vítima de violência. Olha a ideia dele. Mas São João tem tanto violência, está enxergando longe. Se tiver uma, já valeu. Então o conceito criou, ajudou com ele, com a ideia dele, buscou recursos para criar uma sala de atendimento humanizado para mulher e para criança. O tenente Tiago também, para mudar aquela frente do quartel, para receber melhor ali, uma situação de uma vítima já está fragilizada, uma situação complicada, quer dizer, aí você pensar além, pensar no próximo. E se a gente tem uma instituição que a gente pode dar apoio para uma pessoa que está com uma ideia boa para a nossa cidade, é por isso que eu abracei a causa. E aí, Fábio, eu vou voltar numa coisa que a gente tem visto. É que São João tem pessoas muito boas. São João, a gente tenho certeza que tem mais boas do que ruins. A gente tem certeza disso. Se eu for citar nome aqui, acho que vai ser injusto, porque eu vou esquecer um punhado de gente. Entendi. Mas vamos pegar um Emerson Cabral, vamos pegar um William desse, você, quantidade de gente que a gente tem aqui, que às vezes cada um trabalhando no seu canto, fazendo o social discreto, né? Mas assim, eu acho que a gente está na hora de juntar essa força toda, porque São João tem um caminho muito grande, São João está bonito demais. Você pega ali do posto Mirandão, ou antes, depois, até a saída para Peçanha, indo para Paulista. São João precisa de alguns detalhes, organizar um pouquinho ali, questão de rua, mas faz parte. Mas tem quantidade de empresário que está buscando lucro também, o lucro faz parte, mas estão buscando uma melhoria para a cidade. São João está crescendo muito. Por que a segurança é importante? Vou esperar crescer demais para chegar a um problema que a gente não conseguiu mais resolver. Entendi. Então, por isso que essa turma boa de São João, a gente pode reunir e pensar nisso, né? Isso aí, se Deus quiser, nós vamos achar um caminho para a gente fazer isso aí, você vai nos ajudar nisso. Agora, uma outra coisa que eu queria comentar também, assim, por que eu estou entrando nesses assuntos com você? Porque, querendo ou não, você já participou aqui da gestão pública, você já participou aí de várias instituições aí, igual você falou aí mesmo. Então, quer dizer, você conhece bastante o problema.
em cada área, eu tenho certeza que você conhece um pouco, já escutou alguma coisa. Então, o que eu estou querendo... eu queria falar e vou aproveitar a sua vinda aqui. O que acontece? Se você pegar, por exemplo, a gente fala, hospital. Vou dar um exemplo aqui, que é uma parte muito sensível, né? O hospital. Se a gente falar do hospital, dentro das nossas possibilidades, eu acho que nós estamos bem servidos. Sim. Tem falhas, muita, e vamos ter a vida toda. Mas eu falo assim, você chega ali no hospital, vou falar não por mim, vou falar de quem trabalha comigo. Porque às vezes eu vou falar por mim, fala porque é rico, e não tem nada disso, você não paga lá no hospital, não. Não tem nada isso eu falo que a pessoa mesmo se julga inferior a outra. É claro. Porque eu mesmo não julgo ninguém inferior. Eu falo que todos os meninos que estão com a gente, que estão conosco aqui dentro da Taquara, todo mundo tem voz ativa, todo mundo só tem funções diferentes. Sim, cada um tem todo mundo tem seu valor. Então, assim, eu acho que isso é a própria pessoa mesmo que se julga inferior ao outro. Então eu falo assim, você chega ali, o que acontece? Você espera ali meia hora, 40 minutos, vou dar exemplo, tá? Aí a pessoa já se acha no direito de ligar para o vereador, já se acha no direito de ligar para o prefeito, já não presta o hospital. Gente, aquilo ali, na verdade, é para nos atender dentro do que dá. Não dá para fazer mais, eles não conseguem fazer mais. Aí vou partir de novo para outra área, que é outra área que eu acho sensível, que aí você teve a família toda, que é a educação. A nossa educação hoje, pelo que eu vejo, pelo que eu converso um pouquinho com um com o outro, é o que dá. Né? Eu vejo assim. Então, assim, eu brinco que se a gente... Aliás, eu brinco não. Se a gente conseguisse saúde, educação dentro de uma cidade pequena, a gente já está sendo muito artista. Então eu falo assim, o hospital mesmo, eu caí, deve ter aí uns 4 ou 5 anos, que eu quase fui para Belo Horizonte de UTI. Quem me socorreu foi o hospital. O bombeiro, quem me pegou lá em casa foram eles. Apesar que o Joãozinho do Pardal, que chegou, foi o primeiro que chegou lá como médico. Mas quem me socorreu. Então assim, não adianta ter dinheiro, não é dinheiro que eu estou dizendo. É ruim, mas se não tiver um lugar para nos socorrer, você não tem noção do que é ruim. Então assim, eu acho que nós como população, vou falar assim, usuário desse serviço, nós tínhamos que, na verdade... E na internet falar, realmente tem, mas não sempre agredindo as pessoas que ali trabalham, nem sempre ofendendo as pessoas, mas pedindo, conversando, igual aconteceu aí, que está essa situação aí do professor que fala, né, da situação que deu essa polêmica da Câmara aí, não vou entrar nesse assunto aqui, mas eu acho assim, igual sentindo o direito de ir lá fazer a passeata, reclamar, eu acho justo, tá certo, você não concorda com alguma coisa, mas vamos tentar, peraí, gente, tá errado, vamos conversar, chama esses vereadores para a mesa. Buscar o entendimento primeiro. Buscar o entendimento, antes da gente sair na internet, porque a internet virou terra de ninguém. Terra de ninguém. Né? Você está falando do hospital, eu estou lembrando um caso assim, já tem bastante tempo, estava com a minha família em Belo Horizonte, minha filha passou mal. E a gente estava no hospital particular em Belo Horizonte. Na triagem, nós ficamos 2 horas. E não estou aqui defendendo, não, gente, que quando tá ruim eu também falo. Então, assim, aí a gente chega em São João, o atendimento, na maioria das vezes, é rápido, né? Igual você está falando, tem recurso limitado? Tem, mas eu fico questionando, às vezes eu vejo algumas reclamações, mas, gente, será que é assim, né? As pessoas estão se empenhando para fazer a coisa. E São João está melhorando muito, São João está evoluindo muito. Você olha... E a gente que roda muito, você roda muito. E eu, igual você falou, eu fui procurador do município aqui 4 anos, fui advogado de Câmara, aí eu rodei. Você está vendo a evolução. Fui paulistas, advoguei em Coroaci, eu já rodei um pouquinho. Então, você vê que São João... É por isso que eu estou explorando nesse sentido. Sem bairrismo, sem puxa-saquismo, e sem questão de lado político, partidário, nem nada, não. Mas a gente, assim, é um outro comentário que eu acho. Vamos lá, questão de política. Eu estive ligado a um grupo político de São João determinado, numa época determinada. Só que a gente acaba sendo rotulado, você é advogado do X, você é do grupo X. Cara, a gente passando da hora de passar por cima disso. O prefeito ganhou? Foi quem? Foi fulano. Ótimo, beleza. Não apoiei? Não. Mas a gente tem condição de apoiá-lo agora para fazer um bom trabalho. Se isso é crítico, se for alguma coisa errada, ilegal, tem os mecanismos, tem Câmara, tem Ministério Público, mas para ali, só para jogar pedra por jogar pedra, não é muito mais sensato e mais produtivo a gente tentar ali colaborar. E aí eu vou dar um exemplo muito claro, que eu gosto de falar isso, assim, é até meio polêmico. Eu dando nome aos bois. Hércules, por exemplo. Todo mundo sabe que na época, quando eu trabalhei de um lado contrário que ele estava. Que foi o doutor Pedro, não tem problema em falar nome não, eles são pessoas públicas. Cheguei na época do CONCEP. Não estou falando mal de ninguém aqui. Cheguei na época do CONCEP, conversei com o Hércules, acho que eu já até te contei isso. Falei, Hércules, eu estou à frente aqui de um projeto, CONCEP, expliquei para ele o que era.
Falei, tô pedindo um apoio à prefeitura, e um apoio na prefeitura no sentido que geralmente quem procura o órgão público pede apoio no sentido de buscar. Né? Eu falei, Hércules, o que eu peço por enquanto é apoio. Um apoio nos projetos. Porque, por mais que você invista com a gente em alguma coisa, você vai ver que a gente vai desafogar do ombro da prefeitura muita coisa. E assim foi, Fabão. Bacana. Depois de 2, 3 anos, eu mostrei para o Hércules, ele tá vendo aqui, ó. Situação de pedido do Corpo Bombeiro, nós atendemos. Polícia, polícia penal, uma caixa d'água, por exemplo, que estourou, nosso Concept conseguimos. Né? Não foi a Alisson, não, do Concept, instituição. A gente foi fazendo, brincando com a conta ali, no mínimo 50 mil ali, deixou de sair da prefeitura, saiu de outras fontes, que estavam disponíveis. Então, assim, aí que eu falo, é um projeto suprapartidário, um projeto para ser de São João, e o Hércules nos apoiou, e hoje, com esse projeto de segurança pública, ele e a Câmara de São João foram os principais apoiadores. A maior parte do recurso veio do Executivo de São João e da Câmara de São João. Então, tem um projeto fora de questão política. Então, ninguém está pensando em política partidária ali, está pensando na cidade. E isso que você falou, eu acho assim, importantíssimo, por quê? Tem o Hércules, tem o Pedro, tem o Alex, tem não sei quem, tem os vereadores. Eu acho o seguinte, eu sempre vou escolher um lado, isso eu deixo bem claro. Isso é normal. Todo mundo. E se o meu lado perder, não precisa achar que eu não vou lá cobrar o que eu tenho direito, não. Então eu falo isso para todo mundo. Agora, o cara ganhou, gente, deixa o cara trabalhar para lá e vamos cuidar da vida. Daqui 4 anos tem de novo. Né? Aí quem perdeu, que tem que conseguir fazer com que a população enxergue ele. Essa visão de quanto pior, melhor, ela traz a vida de todo mundo. Então eu falo assim, por que eu escolho um lado? Vou te falar por quê. Porque é um lado que eu acredito. Hoje o meu lado chama Hércules. Pode ser que daqui 4 anos não tenha, mas Fabinho, você pula. Não, eu vou de acordo. Se ele fosse, só para você ter ideia, e não tem vergonha nenhuma de falar isso, mais 4 anos eu votaria de novo, pelo que vem fazendo, pelo que vem desempenhando. É um cara que eu vejo, você acabou de citar aí, mas eu vejo todo mundo, cara super acessível. Eu acho que é um cara super acessível. E ficar bem claro, o Alex é meu amigo, não estou falando mal do Dr. Pedro, nem nada disso. Nós estamos falando do nosso atual prefeito. Na minha opinião, é um cara super acessível. Na minha opinião, é um cara que está fazendo um trabalho excelente. E eu não tenho medo de fazer, porque eu acho que isso nós temos que falar. No caso da segurança pública, por exemplo, ele apoiou e tem apoiado integralmente os projetos. Nós temos que falar, porque quem é o nosso gestor hoje. Não é isso? Então, assim, por que nós vamos ficar aqui metendo pau se nós não podemos ajudar? Agora, se fosse para eu falar mal, vou ser bem franco, você também não falaria. Porque esse quadro aqui, nós mudamos de assunto aqui um pouquinho, para não falar mais do Alisson, mas eu estou te explorando nesse sentido, porque eu volto a falar, você tem uma experiência lá dentro. Então eu falo assim, toda vez que as pessoas falam mal, se elas se olhassem um pouquinho, peraí, o que eu estou contribuindo? É o que eu penso. O que eu estou contribuindo? Você que fala mal, está contribuindo com o que para a cidade? Porque você pode ter um nível de crítica, aconteceu um problema, seja lá na saúde, por exemplo. Aí eu chego perto do secretário, que é outra pessoa super acessível, né? O Juninho, o Zé Maria, quem não conhece, perde a oportunidade, porque ele é realmente uma pessoa muito fantástica, ele é incrível. Chegar ali, olha, Juninho, aconteceu um determinado fato, aconteceu ali do paciente não ter sido bem atendido, é apurar. Agora, é muito fácil chegar ali, sem saber o que aconteceu, eu ir para a rede, descer a lenha, sem apurar. Aí é um outro lado, vamos voltar um pouquinho no lado direito. Tem um lado jurídico, porque as pessoas acham que podem falar tudo que a internet é terra sem lei. Não é. Tem processo criminal. Tem gente que está pagando hoje por conta de falar demais. Nós temos casos assim. Sim, Não tem segredo, não. Nós temos casos assim. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho de responsabilidade e de senso mesmo. Não é eu vou fazer coro só bater... Não, mas se tem algum problema, é muito mais fácil chegar e sentar e conversar. Eu acho que a humanidade teria um pouco mais de paz e tranquilidade, sair xingando, acha assim, vou desabafar. Gente, não é campo para isso, é sentar e, vamos lá, igual você falou, tem algum problema? Olha, eu estou procurando aqui, a minha rua está com calçamento estragado. Vamos procurar. Agora, o que algumas pessoas preferem? Ir na internet reclamar. A gente não vai muito longe, não. Tem cidade aqui que você olha aqui, que é muito maior que a nossa. Você vai ver em algumas ruas para você ver que não tem uma capina. Não tem uma coleta de lixo como a gente tem. E só para o pessoal, para ficar claro, assim, não é questão que eu acho que não tem que colocar na internet, ou comentar lá, ou gritar lá. Eu acho assim, não precisa ser de um jeito ofensivo. Ofensivo. É isso que eu acho. A forma que tem que ser. É isso que eu acho errado, entendeu? Fábio, mas porque eu falei 10 gente, eu acho o seguinte, não precisa ser ofensivo. E muitas vezes você lê lá algumas coisas, eu mesmo sou um cara que eu não comento na internet, mas eu tenho para poder olhar. Então eu vejo lá, às vezes assim, parte até para particular, tem hora,
Então eu acho que é desnecessário. Isso para a cidade é ruim, para a pessoa que vai fazer é ruim. Então eu acho que a gente teria que ser um pouco mais educado no falar mais humano também, mais né? humano também. A gente está pensando nessa época de Natal, de Réveillon, acho que a gente pensa nesse exemplo mesmo, né? O que a gente tem aqui? A gente tenta fazer um pouquinho o nosso bairro melhor, nossa rua melhor. Perfeito. É ser um vizinho mais camarada. Uma convivência melhor, né? Então, assim, isso começa ali no local. Eu não vou colocar um lixo, por exemplo, no horário que eu sei que o caminhão não vai passar ali, porque vai atrair mosca, vai trazer bicho, vai ser ruim para o vizinho, vai ser ruim para mim. Perfeito. Então, assim, a gente começa a fazer atitudes, Fabão, no nosso redor, na nossa família, e aí vai espalhando. Legal. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência, perfeito. Sabe? A sua colocação é perfeita. A gente tem que começar ali, igual você falando, olha, nossa rua, por exemplo, está muito poeirenta e tal. Porque tá, tudo bem, eu posso levantar essa bandeira, mas você falou de maneira educada. Agora, para mim, eu acho que resolve muito mais eu chegar a bater, olha, meu querido, nós estamos com um problema na nossa rua lá, o que você acha que pode ser resolvido e tal? E hoje a gente tem gente que ouve, né? E junta. Se o Aro sozinho não foi, junta 2, junta 3. Hoje vamos lá todo mundo, porque nós já pedimos, não conseguimos. Vamos lá bater um papo com esse pessoal e tal. Eu penso que funciona mais do que a gente... mas tudo bem, cada um. O Concebe tem uma página no Instagram, depois a gente coloca para divulgar. De vez em quando tem uns direct lá, umas coisas que a gente vê assim, que a gente fala, gente, não é possível, sentido, né? Que a pessoa às vezes, falando, às vezes dando até nome, citando nome, eu falo, gente, a pessoa tem que ter um pouquinho de responsabilidade. Desnecessário, né? Eu falo que é desnecessário. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa situação. Me conta aqui, o que o Alisson pensa para São João daqui nos próximos 5 anos, 10 anos? O que o Alisson enxerga? Você está aqui há muitos anos. Então, eu acredito que você está percebendo esse crescimento, esse movimento todo aí que está acontecendo em São João. Vamos falar de 10 anos para cá? Né? O que tu acha? Me conta aí um pouquinho disso. Eu vejo... Assim, tem uma coisa que eu penso muito sério em São João em relação a um crescimento ordenado. E eu acho bacana quem está fazendo empreendimento aqui agora, que está fazendo a coisa nos conformes. Porque é muito simplesmente, às vezes, chegar e fazer um loteamento ali de qualquer jeito... e deixar um problema, às vezes, para a prefeitura resolver, um calçamento, uma luz, e acho que, às vezes, esse olhar faltava um pouco no passado, né? Agora não, agora parece que as coisas estão sendo feitas com mais responsabilidade, porque São João está crescendo, mas crescer com um pouco de ordem, um pouco de visão de futuro também, né? São João nós temos novo supermercado chegando, quantidade... Chegou, né? Farmácia, postos de gasolina, a gente tem uma rede de serviço de atendimento boa. Nós temos uma rede de comércio aqui boa, mas é uma rede também que precisa aprimorar. Laboratórios. Então, a gente precisa aprimorar. Médicos aqui em São João. A gente precisa um pouquinho aprimorar. Vou dar exemplo aqui no seu espaço. Você criou um espaço bonito, aconchegante, que é para você trabalhar, você trabalha com conforto, com qualidade, num lugar agradável. As lojas também têm que se reinventar e algumas estão buscando isso, né? Não é só aparência, mas é um bom atendimento, um lugar... A loja ficou maravilhosa. Da Bel, da Charme. Então, assim, São João é isso. E tem outras também, mas da Bel, assim, eu falo que ela mudou agora, arrumou e de noite e tal. E aí não é gastar, né? É investir. Né? Então, acho que eu não vejo o problema. Eu acho que São João está num caminho tão bacana. Por causa disso, eu estou vendo que as pessoas estão caminhando junto com a cidade. Bacana. Os empresários procurando investir. Está acompanhando. Está acompanhando, a palavra é essa. Está todo mundo buscando ter um ponto melhor e uma coisa vai puxando a outra, casas melhores, né? Você tem profissionais melhores também. A gente precisa um pouquinho investir um pouco mais nessa rede de serviço, ter mais mão de obra, às vezes até qualificada, mas de uma maneira geral, acho que São João está caminhando bem. Nós estamos caminhando para o nosso final aqui, mas assim, te agradecer demais. Eu que agradeço pela participação. Eu acho que foi muito mais assim... te explorei um pouco aí na sua área, mas é mais para a população mesmo, o pessoal ouvir aí um pouquinho da situação, como que funciona aí, na verdade. A sua história, na verdade, é filho de São João, mas os pais vieram de fora e foram muito bem recebidos, igual você falou. Ou seja, nós estamos sempre falando a mesma coisa. São João tem um coração enorme. São João, eles foram adotados por São João, né? Não é isso? Então, de verdade, assim, se você quer falar alguma coisa aí pro pessoal, que quiser procurar o Alisson, onde que acha o Alisson nas redes sociais, o endereço do Alisson, conta aí pra turma. Vamos lá. Primeiro eu agradecer o Fabão pela oportunidade e parabenizá-lo pelo empresário que você é, pela atenção que você tem com São João, né, pelo carinho que você tem com a cidade. Meu escritório é ali perto do antigo Banco Itaú, na Praça Ildefonso da Rocha Freitas, 137, sala 302. Mas o maior recado é isso, o Concep. Eu vou deixar depois o nosso Instagram. Pode ficar à vontade. Concep.sje.
procure a gente lá, a gente está aberto para ouvir sugestão, crítica, alguma coisa que puder contribuir com a cidade, conhecer um pouquinho mais de perto do nosso trabalho. É um conceito à disposição, é um instrumento para a cidade. E, Fabão, a gente está à disposição. Eu gosto muito dessa terra minha. Sou apaixonado por aqui. Então, quem puder ajudar São João, pode contar comigo sempre. Tamo junto. Obrigado, meu cara. Obrigado pelo viu? convite, pelo carinho. Obrigado mesmo. Valeu. Valeu. Abraço.